Vamos lá, galera. Continuando na parte de jornada extraordinária, mas de forma específica em relação aos sistemas de compensação da jornada. O que nós já sabemos? Que existe aquela limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias, 44 semanais, que se houver a extrapolação, serão devidas horas extras. Quando nós falamos que são devidas horas extras, nós estamos falando em remuneração. O empregado, ao final do mês, vai receber por aquelas horas extras realizadas, sendo que o valor delas será de pelo menos 50% a mais do que a hora normal, a jornada comum. Mas vejam que as horas extras, elas são transformadas em remuneração, em pecúnia. Essa daqui é a troca que nós fazemos regra geral. Eu troco o meu descanso porque trabalho mais por dinheiro. Então, deixo de descansar, trabalho mais para receber mais. Essa é a troca que eu faço. Por isso que a jornada extraordinária ela não é tão aceita assim, ela não é tão bem vista sob a ótica da saúde, porque o empregado se desgasta mais, trabalha menos, ganha aquele dinheirão e depois gasta tudo na farmácia. Como se diz, trabalha igual um louco, ganha o dinheirão, daqui a pouco começa a ficar doente, gasta em médico, farmácia e o dinheiro vai todo embora. Mas temos aqui essa troca, recebimento. Só que existem situações em que o empregado trabalha mais e não recebe pelas horas extras. Por quê? Porque existe algum sistema de compensação de jornada que vai transformar o recebimento em descanso. Ou seja, o sistema de compensação de jornada troca trabalho a mais hoje por descanso a mais amanhã. Eu trabalho mais hoje e descanso mais amanhã. Isso que seria o perfeito. Só que isso só vai existir se houver algum dos 3 sistemas de compensação de jornada de trabalho que nós vamos estudar agora. Então, quando se fala em compensação de jornada de trabalho, é isso. Eu vou trabalhar mais hoje para trabalhar menos amanhã. Eu vou trocar mais trabalho hoje por mais descanso amanhã. É como se hoje eu prestasse 2 horas extras, trabalhasse 2 horas a mais. E amanhã? Não, amanhã eu vou trabalhar 2 horas a menos. É essa troca aqui. Esse é o sistema de compensação de jornada. Falei para vocês que nós temos 3 sistemas de compensação, que são esses daqui. Ó. O primeiro sistema, chamado de tradicional ou semanal. O segundo, chamado de banco de horas. E o terceiro, chamado de semana espanhola. Vamos ver as características de cada um deles aqui. Esse primeiro, semanal ou tradicional. Tradicional por quê? Porque a vida toda isso existiu no Brasil, continua existindo. Praticamente todas as empresas adotam, por ser fácil de ser adotado, pensando em forma, praticamente todas as empresas adotam esse sistema de compensação semanal. Quer ver, galera? Olha a semaninha aqui. Olha o que nós vamos colocar aqui. Qual é a nossa semana? Pensando em dias úteis. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque o sábado também é dia útil. Então, o que nós teríamos aqui? Ó, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Para que não haja qualquer jornada extraordinária, vamos dividir essas 44 horas pelos dias de forma a não ultrapassarmos 8 horas diárias. Geralmente, como é que se faz? Vem aqui, ó. Geralmente, colocamos 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado. Então, 8 horas de segunda a sexta, completa o quê? 40 horas. Com mais 4 horas do sábado, 44 horas. Não ultrapassei o limite de 44 horas e não ultrapassei em nenhum dos dias 8 horas diárias. Só que vamos lá, tem muita gente que reclama de trabalhar aos sábados. Pô, mas eu vou acordar cedo para trabalhar 4 horinhas, depois quando eu voltar para casa, o sábado praticamente já acabou. É um sentimento realmente. Quando a gente tem que trabalhar aos sábados, parece que a gente não teve final de semana, que o final de semana foi só domingo, que não deu para descansar de forma efetiva. Como é que nós podemos resolver isso daqui? O empregador quer resolver esse problema.
Só que ele não quer simplesmente retirar as 4 horas do sábado. Ele não quer dar essas 4 horas de presente para você. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um regime de compensação. Ele vai pegar essas 4 horas do sábado e vai dividir entre os dias da semana. Ou seja, você não vai trabalhar aos sábados, porque você vai trabalhar um pouquinho mais durante os dias da semana. Exemplo, nesse daqui que eu estou distribuindo entre todos os dias da semana, você vai trabalhar mais 48 minutos por dia. Se você trabalhar 8 horas e 48 minutos todos os dias, você terá completado a sua jornada de 44 horas nesses dias de segunda a sexta. Então, pegando as 4 horas no sábado e colocando um pouquinho mais durante os dias da semana, eu completo as 44 horas de segunda a sexta. Ufa, me livrei do trabalho aos sábados. Isso daqui pode acontecer, sim. O que é mais comum, galera? Até para facilitar o controle do empregado, do empregador, o que é mais comum? Em vez de termos 48 minutos todos os dias, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar a sexta dessa jogada. Então, ó, olha como vai ser a divisão. Opa, apertei o botão errado para variar. Então, ó, vou colocar mais 1 hora na segunda, mais 1 na terça, mais 1 na quarta, mais 1 na quinta. Ó, peguei as 4 horas do sábado e dividi. Botei mais 1 na segunda, mais 1 na terça, mais 1 na quarta, mais 1 na quinta. Ponto. Sexta-feira, ó, sexta-feira é sexta-feira, né? Trabalho normal. Então, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando 9 horas de segunda a quinta, 4 horas 8 horas na sexta. Estou trabalhando 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta. 9 horas de segunda a quinta, 36 horas. Mais 8 horas da sexta, 44 horas. Trabalhei de segunda a sexta, dividindo ali as minhas 44 horas. Isso é possível? Claro que sim. É chamada compensação semanal, porque eu estou distribuindo os dias do sábado durante a semana. Eu estou compensando dentro da própria semana. O meu resultado positivo, que é o maior descanso aos sábados, vem na mesma semana. Por isso que a gente fala que a compensação é semanal. Isso daqui, ó, pela súmula 85 do TST, não é difícil de fazer. É bem fácil. Por quê? Esse sistema ele é instituído por escrito particular. Quando a gente fala escrito particular, significa empregado e empregador. É uma folhinha de papel que o empregado assina. Só isso. Vejam que é um sistema aqui criado de forma particular, empregado e empregador. Bruno, não precisa de negociação coletiva? Não. Ele até pode ser instituído por negociação coletiva, ok? Mas não há necessidade, não é obrigatório. A própria súmula 85 do TST deixa claro isso. Se não tiver nenhuma norma impondo a forma negociação coletiva, pode ser por escrito particular mesmo, que é o que geralmente acontece. Mas por que pode ser escrito particular? Porque esse sistema de compensação, ele não é prejudicial ao empregado. O empregado, ele é beneficiado, essa é a presunção. Você até poderia estar pensando o seguinte, pô, escrito particular, o empregador vai impor isso ao empregado. O empregado vai ser assinado, vai ser obrigado a assinar. Mesmo que seja obrigado a assinar, mesmo que a situação seja imposta pelo empregador, ela é benéfica, presumidamente benéfica para o empregado, que vai ter sábado e domingo para descanso com a sua família, ou se tiver filho pequeno, para se cansar mais ainda, mas é um cansaço bom, ok? Depois, ó, segundo o sistema de compensação de jornada, banco de horas, ó, aqui já mudou, galera. Aqui a forma já muda. Veja que o banco de horas, instituído pela CLT,
ele só pode existir se houver negociação coletiva. E é fácil da gente perceber o motivo aqui de se exigir negociação coletiva. Pelo seguinte, ó, a semanal ou a tradicional é benéfica ao empregado porque você já vê o retorno, o benefício de forma bem rápida. No banco de horas, você tem o benefício, você vai ter o descanso, mas ele não é tão rápido assim não. Ele pode ocorrer ao longo de um ano, porque o banco de horas, ele também é chamado de sistema anual, porque ele tem um prazo máximo de um ano. Pode ser que eu esteja trabalhando mais hoje, pode ser que eu esteja prestando horas extras hoje para descansar daqui a um ano. Ou seja, vai haver um benefício? Vai. Vai haver o descanso? Vai. Mas o descanso se dá num momento mais longo. O prazo máximo é de um ano. Claro que existem negociações coletivas que prevêem prazo de 6 meses, 3 meses, mas o prazo máximo é de um ano. Se a negociação coletiva nada falar, vai ser o prazo de um ano. Pô, imagina, tô me matando de trabalhar hoje, cansado pra caramba, aí vem o meu chefe, não, meu amigo, calma, calma que você vai ter o descanso depois, nós vamos ter uma redução depois. Quando? Ah, daqui a um ano. Porra, daqui a um ano já, não sei nem se eu tô mais aqui, se eu vou aguentar. Então, querendo ou não, existe um certo malefício para o empregado que é esse prazo muito longo. Por isso que vai depender de negociação coletiva, por isso que vai depender aqui de acordo com o sindicato. Então, ó, prazo máximo de um ano. E aí, olha o que acontece, galera. Como é que é a sistemática desse banco de horas? Ele é bem parecido com a sistemática da nossa conta corrente e a nossa poupança. Como assim? Ó, um belo mês você recebeu mais. O que você fez? Jogou o dinheiro na poupança, está lá guardadinho. Aí teve um mês que você recebeu menos. O que você fez? Tirou o dinheiro da poupança. Foi ganhando mais, foi colocando. Recebeu menos, tirou da poupança. Esse é o movimento que a gente faz com poupança e conta corrente. Putz, recebi menos esse mês. Ah, tem dinheiro na poupança, vou tirar. Aí outro mês, ufa, recebi mais, vou colocar na poupança. O movimento do banco de horas é assim. Você vai trabalhando mais, aquelas horas vão entrando no banco. Ah, eu tenho 20 horas no banco de horas. Ah, eu tenho que sair 2 horas a menos. Ó, vou tirar do banco de horas, vou ficar com 18. Depois saio mais 2 horas a menos, passo para 16. Menos 4 horas a menos, passo para 12. Aí trabalho mais, vou para 30 horas. Esse é o movimento do banco de horas. Só que imagine o seguinte, hoje você tem 30 horas no banco. Aí você está pensando, sim, eu vou compensar essas 30 horas. Só que aí vem a rescisão do contrato de trabalho. Ou você pede demissão ou você é demitido. Tanto faz. Eu tive a rescisão do contrato de trabalho e existem horas no banco que não foram compensadas. O que vai acontecer com aquelas horas que constam no banco de horas? Elas deverão ser pagas na rescisão. Então, quando eu tenho a rescisão do contrato de trabalho com horas no banco, aquelas horas devem ser pagas na rescisão do contrato de trabalho. A mesma coisa quando eu chego ao final do prazo do banco de horas e não compensei todas elas. Prazo máximo de um ano, beleza, chegou ao final daquele período de um ano, o Bruno ainda tem horas extras. Ele não conseguiu compensar todas as horas extras. As horas extras do banco serão convertidas em dinheiro. Então vejam que num primeiro momento a ideia não é converter em dinheiro, é converter em descanso. Mas se não for convertido em descanso, depois as horas extras que estão no banco serão sim pagas, serão sim convertidas em dinheiro, em pecúnia. Ok, galera? Depois, ó, último sistema de compensação da jornada de trabalho, nós chamamos de semana espanhola. Está previsto nessa OJ 323 e exige também para sua validade a negociação coletiva.
Então, para que a empresa tenha validamente o sistema de compensação chamado de semana espanhola, deve haver autorização em negociação coletiva. Qual que é a ideia aqui, galera? Ó, você trabalha 44 horas toda semana. Toda semana você trabalha 44 horas. Aí o que a empresa fez? Pô, vamos fazer o seguinte, ó. Numa semana você trabalha menos, na outra você trabalha mais. Numa semana você trabalha menos, na outra você trabalha mais. Menos, mais. Ó, é a mesma coisa que trabalhar 44 horas toda semana. 40 em uma, 48 na outra. 41, 48 na outra. 41, 48 na outra. Nessa semana de 40, você não trabalha no sábado. Na de 48, você se lasca e trabalha 8 horas no sábado. Não trabalha no sábado, 8 horas no sábado. E assim sucessivamente. Então vejam que esse sistema é o que prevê o trabalho 40 horas uma semana, 48 na outra, 40 na semana, 48 na outra. Ou então, 40 horas nas duas primeiras semanas, 48 nas duas últimas, 48 nas primeiras, 40 horas nas outras. Tanto faz, mas existe essa variação de 40, 48, 40, 48. Isso que caracteriza a chamada semana espanhola. Tem que ter negociação coletiva porque nós estamos extrapolando em algumas semanas o limite máximo semanal de 44. Então, como você trabalha mais do que está previsto para a semana, como você trabalha 48 horas em algumas semanas, o TST entendeu por bem vincular a negociação coletiva como forma de autorizar. Ok, galera? Daqui a pouco eu volto, com certeza. Um abraço, tchau, tchau.